Olá, vamos começar mais um Trânsito em Ação, um programa que tem o objetivo de levar conhecimento de qualidade referente à mobilidade urbana e trânsito sustentável, de uma forma educativa e preventiva. Nós estamos falando, ao longo desses dias, sobre vários temas voltados ao trânsito e à mobilidade urbana e, inclusive, sobre alguns artigos específicos do Código de Trânsito Brasileiro, CTB. E hoje, dando continuidade, falaremos sobre alguns crimes mencionados no CTB. Nós vimos em outro vídeo que do artigo 302 ao artigo 312 do CTB estão disciplinadas as infrações penais referentes aos delitos praticados na direção de veículo automotor. Hoje veremos o artigo 302. O artigo 302 disciplina assim a infração penal: praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Pena: detenção de 2 a 4 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Primeiro comentário que fazemos aqui refere-se à situação de que o CTB está disciplinando uma infração penal culposa e não dolosa. Dolosa quando tem a intenção de praticar o crime, ou seja, o infrator em posse de um veículo, vendo o seu desafeto, de propósito, intencionalmente, dolosamente o atropelaria. Ao invés de usar uma faca, um revólver, ele estaria utilizando um veículo e para cometer o delito de homicídio, e seria doloso, porque foi intencional. Não é isso que o CTB está tratando. O CTB está falando de praticar homicídio culposo. O que seria isso? Praticar mediante negligência, imprudência ou imperícia. Negligência: está dirigindo relaxadamente, displicentemente, e aí cometeria uma infração penal. Ou de forma imprudente: o sinal está vermelho e ele passa assim mesmo e comete um homicídio. Nesse caso, ele estaria criando desnecessariamente um perigo, por isso agiu de forma imprudente. Ou sendo imperito: pressupunha-se a sua capacidade, habilidade técnica, que ele deveria saber dirigir um veículo, mas na verdade não estava realmente preparado para isso. Por exemplo, saber manusear o seu veículo, utilizar os instrumentos necessários no momento de emergência. Então, o CTB, no artigo 302, disciplina o crime referente à prática de homicídio culposo na direção de um veículo automotor. Essa outra parte importante também, além de ser culposo, esse homicídio é na direção de um veículo automotor. É ele estar dirigindo, não estar como passageiro, né, sendo transportado, mas a pessoa, o infrator, estar na condução do veículo. Quais as consequências penais? Qual a sua responsabilidade criminal? A pena é de detenção. Veja que não é nem pena de reclusão, uma pena de detenção, uma pena branda, para um crime grave, que é o homicídio culposo, tirar a vida de alguém, ainda que seja de forma culposa, por negligência, imprudência e imperícia, é uma infração grave. Mas o legislador disciplinou apenas com detenção. E a pena é de 2 a 4 anos. Ou seja, é praticamente a mesma pena, ou até mais branda, do que vender CD ou DVD pirata, que ainda disciplina lá pior, porque na venda de DVD pirata a pena é de reclusão e não de detenção, como nesse caso aqui de tirar a vida de alguém. Além da detenção de 2 a 4 anos,
o legislador estabeleceu a suspensão ou a proibição. Como isso? Se o infrator já possui a habilitação, ficará suspensa. Se ele ainda não possui, receberá uma proibição de obter essa permissão ou habilitação para dirigir veículos. Então o juiz criminal poderá aplicar uma pena de detenção, que é privativa de liberdade, de 2 a 4 anos, mais a proibição de obter ou suspensão de quem já tem, com referência à permissão e à habilitação para dirigir veículo automotor. Além disso, isso está no artigo 302 caput, na cabeça principal do artigo. Mas o parágrafo 1º estabelece que no homicídio culposo, veja de novo, por negligência, imprudência ou imperícia, no homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, lembra do outro ponto importante, tem que ser na condução de um veículo automotor, a pena é aumentada. Aumenta de quanto? De 1/3 até a metade, se o agente estiver incluído numa das situações que numa das 4 que eu vou ler agora, ok? Então vai aumentar aquela pena que eu falei anteriormente, de 2 a 4 anos de detenção, mais a proibição ou suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículos, aumenta de 1/3 à metade, se não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação. Muitas pessoas, infelizmente, dirigem veículo automotor não tendo a permissão ou a habilitação. 2. Praticar em faixa de pedestre ou calçada. Praticar um homicídio culposo já é uma situação lamentável, grave e reprovável. Agora, estando ainda a pessoa na faixa de pedestre ou ser morta ainda estando na calçada, ainda mais reprovável. Por isso a pena aumenta de 1/3 até a metade. Terceira circunstância, deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do acidente. Então, se além de causar a infração, não presta o socorro para a vítima, isso ele poderia fazê-lo sem qualquer risco pessoal para si, também causará, o juiz criminal aumentará essa pena de 1/3 até a metade. E quarta circunstância diz que, no exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo um veículo de transporte de passageiros, que é ainda mais reprovável. A pessoa está conduzindo um veículo de transporte de passageiros e está no exercício de sua profissão ou da sua atividade e ainda comete um homicídio culposo. Pena também será aumentada de 1/3 até a metade. Então vemos aí a intenção, o código do legislador em punir mais severamente. E o juiz criminal terá os instrumentos necessários, baseados nesse parágrafo 1º do artigo 302, em aumentar a sanção penal. A sanção penal é um gênero. A sanção penal é um gênero que tem espécies: a pena e a medida de segurança. A pena é para as pessoas imputáveis e a medida de segurança para as pessoas que têm algum problema, doença mental, alguma situação que o torne inimputável. Esse crime é importante que ele seja estabelecido porque todos os anos no Brasil morrem cerca de 40 mil pessoas decorrentes de acidentes de trânsito. Ou seja, a cada década nós temos quase 500 mil de pessoas falecidas decorrentes de acidente de trânsito. Então é importante esse disciplinamento do artigo 302. Mas não para só aí. O parágrafo 2º do 302 ele foi revogado.
O parágrafo 3º, ele traz uma outra situação, dizendo o seguinte: se o agente conduz o veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, a situação vai piorar. Nós teremos aqui uma infração de homicídio culposa qualificada. Por quê? Porque a pena base já não mais será de detenção de 2 a 4 anos, mas sim, agora não detenção, reclusão de 5 a 8 anos. Além de suspensão ou proibição do direito de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Quem já tem, fica suspensa a permissão ou habilitação. Quem não tem, o juiz proíbe que a pessoa obtenha essa permissão ou a suspensão e vai aplicar um determinado período. Por que essa qualificação, esse agravamento no homicídio culposo previsto pelo CTB no parágrafo 3º do artigo 302? Porque mais da metade dos acidentes de trânsito encontramos o binômio álcool-direção. Infelizmente, as pessoas ainda não se conscientizaram, apesar de terem o conhecimento, de que no dia em que beber, no dia que ingerir bebida alcoólica, não deve dirigir. Então, nós temos mais da metade dos acidentes de trânsito ocorrendo quando o motorista ingere bebida alcoólica. Quanto a essa questão da bebida alcoólica, eu recomendo que você também assista um outro vídeo disponível nesse canal, referente a uma palestra que proferi no grupo dos Alcoólicos Anônimos, falando sobre a questão do álcool aos olhos da lei. E lá há muito mais informações referentes à quantidade que deve ser constar para aferir essa situação que a lei fala sobre influência, de álcool, falando sobre o uso do bafômetro, o exame clínico, o exame de sangue, qual é a quantidade, o desvio padrão no instrumento utilizado que tenha sido aferido pelo Inmetro. Então, quais as consequências penais, quais os tipos de embriaguez. Então ali você encontrará muito mais informações. Creio que hoje conseguimos pelo menos analisar por alto essa questão do artigo 302 e mais do que ter esse conhecimento, essa informação, é importante que todos nós nos conscientizemos da necessidade de não beber e, se beber, não dirigir. E, estando sob efeito de álcool ou não, prestar muita atenção no trânsito para não cometer nem infrações dolosas e nem culposas. Não agir com negligência, com imprudência ou com imperícia. A melhor forma de você evitar acidentes é agir defensivamente. E espero que essa informação tenha sido útil para todos nós. Até o próximo programa com mais informações.